Eu estava montando ali no computador um estudo tremendo, um estudo sensacional para mexer com o nosso intelecto, para mexer com a nossa relação com Deus, para fazer você compreender que Deus elaborou uma missão para Jesus, o cabeça do corpo de Cristo, cabeça, porém elaborou uma missão para mim, para você. Não, Ricardo, não, é só Jesus, só. Não, esquece. A Bíblia vai provar que Deus elaborou uma missão para Jesus, o cabeça, para mim e para você, o braço forte do Senhor. Cabeça Jesus fez a parte dele e faz até hoje. Nós, como o braço forte do Senhor, como membro do corpo de Cristo, Deus elaborou uma missão para nós. Eu vou provar isso pelos escritos. Eu vou enviar no WhatsApp que estou montando ali no computador. Ouça com atenção. Ouça com atenção. Assim, eu vou mandar escrito assim, ó. Por escrito. No fim do Evangelho de Lucas, Jesus conduziu seus discípulos a entender que o Antigo Testamento falava dele. Todo o Antigo Testamento falava de Jesus. Ó. Aqui, ó. Isaías, o servo sofredor. Opa. Isaías, o servo sofredor. O servo sofredor não é Isaías. É Jesus Cristo. Então, vamos lá. Jesus começa a ser relacionado nas Sagradas Escrituras a partir de Moisés. Depois, os profetas. Jesus explica para os seus discípulos que toda a Escritura fala dele. E ele vai deixar isso registrado no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Mais tarde, ele aparece aos 11 discípulos e disse: são estas as palavras que eu lhe falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que interessante isso. Então, Jesus abriu o entendimento dos discípulos, como eu estou abrindo o seu entendimento agora. Jesus abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Sagradas Escrituras, que a maioria dos judeus nunca compreendeu. Se tivesse compreendido, teria se lembrado do que havia sido dito e associado o nazareno, o belemita, o de Belém, o de Nazaré, as mortes que Herodes propôs para 23 crianças em Belém. Eles teriam associado ao nascimento do Messias em Belém. Quem escapou vivo
um menino. Agora esse menino cresceu e Belém e Nazaré conheceu de norte a sul do país. Ainda estou com a garganta ruim. Os belemitas, sem conhecer a Bíblia, disseram: conhecemos teu pai, José o carpinteiro, tua mãe, teus irmãos, tua família toda, e agora você vem dizer que você é Deus, que você é o Messias, que você é o ungido, que você é o Cristo, que você é o Salvador, que você é o Rei. Esquece, Jesus, para. Não conhecia a Bíblia. Não tinha o esclarecimento, devido esclarecimento. Já estava no ano certo. Né? Pois bem. Então, Lucas 24, versos 44 e 45, Jesus abre o entendimento dos seus discípulos, que também nada sabia sobre a Sagrada Escritura, não compreendia nada. Aí Jesus esclarece. Então, eu quero examinar as Sagradas Escrituras dentro desse contexto. Que a Bíblia fala do sofrimento e do triunfo de Jesus. Então, eu trago aqui o livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías vai dizer, o seguinte, que o servo sofredor é Jesus. Muita gente pensava que era Isaías. Jesus. E Isaías viveu entre o ano 740 ao ano 680. Ele foi profeta em Jerusalém, foi profeta no reino de Judá, na época do rei Uzias, na época do rei Jotão. E nós temos uma passagem forte em Isaías 52, Isaías 53, onde eu vou abordar. E é interessante dizer que a partir de Isaías 52 e 53 começa uma sessão de informação de como seria fácil identificar o Messias, o ungido. E estou escrevendo aqui essas passagens. Preste atenção. O meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como tantos pasmaram à vista dele. O seu aspecto estava tão desfigurado que nem parecia um homem. Eu estou montando isso aqui no original grego e hebraico, tá?
E a sua aparência não era a dos filhos dos homens. Ele causará temor a muitas nações. Por causa dele, reis taparão a boca, pois verão o que não lhe havia sido anunciado, e entenderão o que não havia ouvido. Porém, fica uma pergunta: e quem creu na sua pregação? De tão poucos que foram. Porém, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, para que ninguém o desejasse. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Foi desprezado e não lhe deram nenhuma importância. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós o considerávamos apenas um aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor. E a sua descendência, quem a considerou? Ninguém considerou a sua descendência. Tanto consanguínea quanto a espiritual. Sua descendência é consanguínea e espiritual, a igreja. Ninguém considerou. Agora ele foi tirado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da nossa transgressão. Deram a sua sepultura com a dos ímpios. E ficou com o rico na sua morte. José de Arimateia. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Papai do Céu esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Uma oferta suave, como libação. Presta atenção. Nós fomos chamados para ser crucificados por Cristo. Carregar a nossa cruz. É da vontade do Papai do Céu que nós também venhamos ser esmagados, moídos, para possibilitar vida eterna para a nossa família consanguínea e a nossa família maranata, essa família espiritual.
A gente é esmagado, moído. Sim. Na finança, na saúde, na justiça, no sentimento, no relacionamento, no casamento, nos conflitos com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, de negócio, de faculdade, de escola, de rede social, de igreja. Somos esmagados, moídos. Nos perfuram a cabeça com seus espinhos. Nos dilacera as costas com as suas traições, com as suas ingratidões. Nos faz carregar um madeiro pesado. É uma cruz pesada. Somos crucificados por Cristo. Esmagado e moído. Getsêmani dos tempos modernos. Nossa vida está no Getsêmani dos tempos modernos. Mas é a vontade do Pai. A gente até pode orar: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa. Mas contudo seja feita a tua vontade. E aí espera o resultado, filho. Espera o resultado. Então eu estava escrevendo aqui que assim como ele foi oprimido e afligido, nós também. E ele não abriu a sua boca. E nós também não devemos abrir nossa boca para murmurar. Esquece. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não murmurou. Foi levado por juízo opressor. E a sua descendência ninguém considerou. Ninguém considera a minha descendência, a tua descendência. Ninguém nem nos considera. Repetindo para ficar bem registrado o que eu estou falando. Então, aqui nos é dito que ele verá o fruto do seu trabalho. Eu verei o fruto do meu trabalho, você verá o fruto do seu trabalho. Ele viu, nós veremos também, somos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo. E ele ficará satisfeito, e eu também, e tu também. Esse servo justo justificará a muitos, a mim e a você, a minha família e a tua família, e levará sobre si as nossas maldades, a minha, a sua, da minha família e da tua família. Nos dará uma porção grande com os grandes da terra, eclesiasticamente falando, com os grandes do reino do Senhor. Com os poderosos. Porque ele derramou a sua vida. E nós também estamos derramando. Até morrer por completo desse mundo. Levaremos despojos de guerra, nossos familiares. Ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores, por mim, por você, pela minha família, pela tua família. Então a profecia de Isaías destaca a exaltação incomparável do Cristo, onde Jesus é o cabeça, eu e você somos membros. E Deus chama atenção para ele. Eis, aqui está alguém por meio de quem a aliança com o seu povo será restaurada, e por meio de quem a luz virá às nações. O Cristo atuará com prudência, com discernimento, com sucesso, por causa da obediência ao Pai,
Obediência, presta atenção. Somos chamados a obedecer às leis de Deus, os 10 mandamentos, seus preceitos, seus desígnios, seus sonhos, seus projetos, sua voz de comando. Se a gente obedecer, não ser só ouvinte, mas ser praticante, teremos sucesso. Galgaremos sucesso. Por causa dessa obediência, seremos exaltados, elevados às alturas onde Ele está. Seremos sublimes. Isaías está descrevendo a glória do corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça e você é o membro. Cristo recebeu a promessa da mais alta majestade e equivalente a Deus. Jesus é o cabeça, nós é o membro. Recebemos a promessa de ser equivalente a Deus, um com Deus, filho de Deus, um com Deus. Seremos deuses. Não seremos mais só homens, mas seremos deuses. Então, Deus disse, para o mundo cego, esse mundo está cego. Satanás cegou o entendimento desse povo, está tudo cego. Para o mundo cego pelo poder, só quer ficar rico, milionário. Ó, din. Para o mundo cego pelo poder, pela prosperidade, pela conquista terrena, o corpo de Cristo não merece nenhuma consideração. Pois alguém assim não tem como enxergar quem somos. Estão cegos pelo poder. Não enxerga Jesus, eu e você. E olha que nós somos servos sofredor para salvar eles. E Ele não nos enxerga. Raros são os que nos dão ouvido. Raros são. Quase não há fé na terra. Quase não há quem nos ouça. Isaías vai destacar a desfiguração do corpo de Cristo. As pessoas vão zombar, vão escarnecer, não temos crédito nenhum, ninguém dá crédito ao que falamos, ao que mostramos, aos sonhos, visões, revelações, aos estudos. Ninguém dá crédito ao que trazemos. Ninguém. Lamentavelmente. Então ele vai mostrar a face desfigurada do Messias, do ungido, do Cristo, onde Jesus é o cabeça e nós os membros. Por meio direto está falando de Jesus, por meio incisivo está falando de nós. A profecia ressalta as pessoas não acreditando na mensagem dos filhos de Deus no corpo de Cristo. A expressão nossa, quem deu crédito à nossa pregação, refere-se aos remanescentes de Jesus ao longo desses 2000 anos. Nossa pregação, nossa. Dele, o cabeça, e a nossa, membro do corpo de Cristo. E somos desonrados pelos homens, mas honrados por Deus. Deus queria que o corpo de Cristo entrasse em cena como uma poderosa árvore frutífera. Mas o povo taca a pedra e deixa uma terra seca, sequíssima. Mas aí ele faz surgir um renovo, um recém-nascido, um filho varão, para tentar tirar alguém do meio da sequidão, da terra seca. Mas para isso precisamos ser pessoas de dores, esmagados, moídos, apedrejados, zombados, escarnecidos. Teremos que experimentar o sofrimento,
choque, perplexidade, desprazer, descontentamento. Esse mundo cego tem dificuldade para nos enxergar. Mas para nos apedrejar é facinho, facinho. Para zombar, escarnecer, facinho, facinho. Mal sabe que a gente quer libertar eles da escravidão, que vai conduzir eles à morte eterna, aonde há labaredas de fogo queimando de forma eterna. Até hoje somos castigados por tentar trazer a paz e a vida eterna para esse povo. Querem nos prender? Há leis aí para acabar com a igreja, para prender o crente que ganha outro crente para Jesus, ganha alguém para Jesus. Em Israel também já está acontecendo isso. E eu quero te dizer que a proposta de Deus é que a gente entenda que nós somos extensão de Cristo. Jesus é o cabeça e nós é a extensão. Ele começou a boa obra e nós temos que concluí-la, terminá-la. Ele era o verbo vivo, a palavra viva. Nós temos agora a oportunidade de ter o verbo vivo, a palavra viva. Abrir a nossa boca e falar. Ou então condicionar a alguém falar. Temos a condição de atuar de uma forma ou de outra. Ser esmagado, ser moído, ser levado para o deserto, ser tentado pelo inimigo. Tudo que Jesus passou, nós passamos também. Mas tem de bom ânimo, ele venceu o mundo. E nós podemos vencer também. O castigo que está sobre nós vai trazer a paz para alguém. A vida eterna para alguém. Não são muitos. Mas se for um, já é motivo de uma grande festa no céu. Então, suporte a sua dor, suporte a sua aflição, suporte ser esmagado, suporte ser moído, suporte ir para o deserto, suporte o flagelo nas costas, suporte a coroa de espinho, suporte os pregos nos pulsos e os pregos nos pés, suporte a cruz pesada, suporte o terremoto, suporte o tsunami, suporte o vendaval, suporte o redemoinho, suporte os ventos contrários, suporte o tornado, suporte a crise financeira, suporte a crise clínica médica, suporte a crise advocatícia judicial, suporte a crise no relacionamento, no sentimento, no casamento, suporte a aflição com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, de negócio, de faculdade, de escola, de rede social, de igreja. É tiro para todos os lados. É flecha para todos os lados, dados inflamáveis para todos os lados. Suporte faz parte do processo da crucificação de Cristo. Quanto mais Jesus era crucificado, mais ele pregava, mais ele pedia perdão ao Pai pelos seus algozes, mais ele se santificava, mais ele se consagrava, mais ele se purificava, mais ele pregava, mais ele adorava, mais ele louvava. Quanto mais ele proporção era intensa. Mais dor, mais amor. Quanto mais sofrimento, mais adoração, mais louvor, mais meditação na palavra. Desse jeito. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
A gente sabe o que fazem quando nos zomba, nos escarnece, nos desacredita. Fica tirando sarro de nós. Pai, perdoe, não sabe o que fazem. Sabe? E infelizmente só se envolve com o Senhor na maldição de 1 Coríntios 15, 19. Qualquer um que se envolve com o Senhor somente pensando em conquistas terrenas, para as coisas dessa vida, são os mais miseráveis dos homens, os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 19. Na verdade, vocês deveriam estar estudando a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esteja sempre preparado para responder com mansidão e temor toda pergunta que lhe sobrevém acerca da esperança que há em vós. Se eles se preparassem, não ia zombar nem escarnecer do servo que diz cedo, seu Senhor vem. Não ia dizer, não ia espancar, não ia ultrajar, humilhar. Quando os servos anunciam, chegou a hora do casamento, das bodas, não ia espancar, não ia matar, não ia ser matadores de profeta, de servos. Não ia. Ia se preparar, se santificar, se purificar para ser validado na Páscoa a sua salvação. Na primavera judaica, a sua salvação. A Bíblia vai dizer que essa condenação que nos fazem é uma condenação injusta. Sabe? Ninguém sai em nossa defesa. Somos cortados, feridos, machucados, moídos, oprimidos. E ninguém sai em nossa defesa. Esse ninguém aqui, original grego e hebraico, é tão pouco que sai em nossa defesa, tão pouco que nos ajuda, tão pouco que fecha com a gente, que quase a gente não enxerga, parece que ninguém. De tão pouco que nos defende, que nos ajuda nessa causa. Ninguém crê na nossa pregação. Ninguém é tão pouco, praticamente é ninguém. Ninguém. Vou dizer uma coisa para você. Quando nós somos feridos, no original grego e hebraico, de 2 Coríntios 5, 21, é com um golpe fatal. Quando nos ferem com palavras, é um golpe fatal de espada, para machucar, para ferir, para perfurar. Um golpe. Os crentes não têm noção dos golpes que eles nos dão com a sua fala de zombaria, de escárnio ou de ceticismo. O original grego e hebraico fala sobre isso. Ferida é um golpe. Veja bem. Só que a gente vai receber um triunfo. O triunfo é poder salvar todos aqueles que nós queremos salvar. Jesus recebeu um triunfo. Está salvando todos aqueles que ele queria. Eu e você, minha família, tua família. Nós vamos receber um triunfo. Vamos salvar todos os nossos familiares consanguíneos e todos os nossos familiares maranatas. Isso é um triunfo. E vamos entrar de forma triunfal na Nova Jerusalém, com todos os nossos convidados. E vamos ser recebidos com palmas,
honrarias de reis e generais. Maravilha isso. O nosso despojo de guerra. Nós hoje estamos sendo oferecidos como sacrifício expiatório para a salvação de nossos familiares e dos nossos seguidores. Isso é tremendo. O servo sofredor, o corpo de Cristo, verá sua posteridade. É tremendo isso. E reinaremos eternamente os nossos familiares por causa desse triunfo, de aceitar esse desígnio, ser esmagado, moído, ser crucificado como Cristo. Ficaremos satisfeitos. Deus falará a nosso favor. Apresentará o fruto do nosso trabalho. Teremos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes consanguíneos e familiares espirituais, fruto do nosso trabalho. Contemplaremos a salvação eterna por tudo que se submetemos. Seremos justificados, livres das nossas iniquidades, das nossas transgressões. Deus vai nos conferir justiça. Achou graça em nós. Se tornamos oferta sacrificial a Deus, libação, vinho derramado. Teremos comunhão eterna com Deus. E é isso que me deixa feliz. Nosso trabalho, nosso sacrifício, nosso processo de crucificação com Cristo está por um triz de nos conceder o resultado. Por um triz. A figueira floresceu. E ela faz 75 anos, daqui a 2 semanas. Dentro de um período de 7 dias de Páscoa, do sol na constelação de Áries, de Carneiro, da ovelha, do cordeiro, de 21 a 28 de abril. Dentro desse período de 7 dias de Páscoa, se encontra o aniversário de 75 anos da figueira florescida de Israel. A gente pode acelerar a vida do Senhor hoje, 15 de Nissan, dos judeus modernos. Mas se a gente não conseguir acelerar para hoje, de 21 a 28, é bastante plausível. A menos que eles queiram esticar mais 30 dias para a Páscoa dos peregrinos. Só Deus sabe. Nossa parte é estudar e orar acelerando a sua vida, apressando a sua vida. Conforme está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ricardo Luiz. Espero que tenham gostado. São 40 minutos de vídeo, mas com alto nível de instrução, de revelação. Amém? Eu amo vocês.